crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Crianças, para começar a nossa aula de hoje, vamos falar com Deus, agradecer pelo dia e agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Mas vamos fazer essa oração diferente. Eu gostaria que você repetisse, que você fizesse essa oração junto comigo, ok? Então vamos lá. Pai, nós te louvamos por esse dia. Te agradecemos pelo alimento, te agradecemos pelo papai, pela mamãe, te agradecemos pela irmãzinha, pelo irmãozinho, te agradecemos, ó Pai, pelo pão de cada dia. E te peço que o Senhor esteja com a minha vida, me abrindo a mente e o coração, para que eu possa aprender um pouquinho mais da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Crianças, a nossa aula de hoje vai continuar falando sobre o profeta Eliseu, né? Como a gente já vem vindo falando a respeito do profeta Eliseu. Hoje, o nosso texto está em 2 Reis 4, de 1 a 7. Então, o nosso texto de hoje fala a respeito de uma viúva, de uma mulher, e ela perdeu o seu marido. Então, ela ficou viúva. O marido dela morreu. Mas quando ele morreu, quando ele faleceu, ele deixou uma dívida muito grande para ela. E ela não tinha mais condições de pagar a dívida. Então, olha só o que ela fez. Ela foi procurar o profeta Eliseu. Então, aqui está o profeta Eliseu. Então, ela foi procurar o profeta Eliseu e perguntar para ele como que ele poderia ajudá-la. E o que ela poderia fazer para poder pagar a dívida. Então, ela explica para o profeta Eliseu o que estava acontecendo. Então, ela fala que o marido dela, que era discípulos dos profetas, conhecia também o profeta Eliseu. E ela falou que ele era um homem de Deus e que ele tinha deixado uma dívida grande para ela porque ele faleceu. Mas ela estava com um problema grande porque ela não conseguia mais pagar a dívida. E os credores, as pessoas que o marido dela estava devendo, começou a ir e bater na porta dela. E eles queriam dinheiro. E por final, eles disseram, se ela não pagasse a dívida, eles iriam pegar os 2 filhos, iriam pegar os filhos e iriam levá-los como escravos. Então, eles iriam trabalhar para esses credores. Então, essa mãe, né, essa viúva, ela ficou desesperada. Porque imagine, se alguém chega na sua casa e fala, olha, o seu pai e a sua mãe, vocês estão devendo, tem uma dívida e nós vamos levar os seus filhos. Imagine o desespero que a sua mãe e o seu pai, né, eles irão ficar, né, porque não tem condições de pagar a dívida e vão levar os filhos. Então era isso que essa mulher, né, a viúva, estava passando. Ela estava desesperada porque eles disseram que ia levar os seus filhos. Mas ela queria pagar a dívida, mas ela não sabia como fazer. Então foi por isso que ela procurou o profeta Eliseu. Então o profeta Eliseu vira e fala para ela assim, o que você tem na sua casa? E ela fala, olha Eliseu, eu não tenho nada na minha casa. Minha casa está vazia, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é um pouquinho de azeite. Então o profeta Eliseu fala para ela assim, olha, vai para sua casa, você e os seus filhos. Vai na vizinhança todinha. Então eu coloquei aqui algumas casas, né, no painel para simbolizar a vizinhança, né, aonde ela morava. E ele falou assim, olha, vai de porta em porta, né, bate nas portas e pede vasos, botijas. Né? Então eles saíram de porta em porta, né, batendo e pedindo as botijas. Louca, um monte de vaso, né, de botijas que eles conseguiram. Então eles pegaram todas aquelas botijas que eles conseguiram na vizinhança. E aí o profeta Eliseu
falou para eles assim, falou para ela: você vai para sua casa com seus filhos, fecha a porta, né? Então foi isso que a viúva fez. Ela foi para casa e ela fechou a porta, e o profeta Eliseu falou para ela assim, que ela deveria pegar a botija que tinha o pouquinho de óleo e ir colocando o óleo nas outras botijas, nos outros vasos. Então foi isso que ela fez. Olha só, ela pegou o óleo e ela começou a despejar dentro dos vasos. Então, enquanto mais espaço tinha no vaso, aquele vaso enchendo de óleo. Aí os filhos iam trazendo mais um, entendendo outro. E foi enchendo aquele monte de vasos. Olha só a figura, tá vendo? Tem um monte de vasos aqui. Então teve uma hora que ela pediu mais. Ela falou: eu preciso de um outro vaso. Então seus filhos disseram: olha, mamãe, os vasos acabaram. Não tem mais vaso. Aí ela vira e fala: aí o óleo para de escorrer, né, de cair dentro do vaso, porque já não tinha mais vasos para poder colocar o azeite. Ela tinha enchido todos os vasos e já não tinha mais vasos para ela encher. Então, olha só o que ela fez. Ela voltou lá no profeta Eliseu e falou para o profeta Eliseu, falou: olha, profeta, eu enchi todos os vasos, né? Tá tudo cheio de óleo, de azeite. E o que agora eu vou fazer com esse óleo? O que eu vou fazer com esse monte de óleo que eu tô na minha casa agora, né? Que eu tenho lá. Então ele vira para ela e fala: olha, você vai ter que pegar todo o óleo, vai na vizinhança e vende o óleo. E com o dinheiro você paga os seus credores, e com o resto do dinheiro você vive com os seus filhos. Então foi isso que a viúva fez. Então ela foi e ela vendeu o óleo, aí ela pagou, os credores voltaram lá, batendo na porta, requerendo o dinheiro, e aí ela pagou todos os credores. E ela continuou com seus filhos e com o resto de dinheiro ela conseguiu viver com os seus filhos. Então é assim que Deus faz conosco, porque Ele é o nosso pastor. E nada irá nos faltar, porque Ele está conosco, né? Ele nos protege, Ele nos sustenta. Então foi isso que aconteceu com a viúva, porque o Senhor é o nosso pastor. Então foi isso que Eliseu apresentou para a viúva, né? E assim também é para a gente, não é? A gente, quando tem uma necessidade, a gente vai e corre e pede para Deus nos mostrar qual o caminho, o que a gente tem que fazer, não é? Então, o nosso versículo de hoje é esse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então foi isso que aconteceu com a viúva, não é? Ela precisava pagar os credores e ela procurou o homem de Deus, né? Ela procurou o profeta Eliseu e ele explica para ela o que ela tem que fazer, né? O que ela tinha que fazer, e ela cumpriu direitinho aquilo que ele falou. E Deus é assim, o nosso Senhor é assim, porque Ele é o nosso bom pastor, né? O Senhor é o meu pastor e nada vai nos faltar. Crianças, esse é o versículo da semana e essa é a nossa lição. Se vocês tiverem um tempinho, dá uma corridinha lá, estuda novamente, lê novamente o texto de 2 Reis 4, de 1 a 7. E que vocês vão ver toda essa história é lindíssima, né? E vocês vão ver essa história lá em 2 Reis 4. Crianças, vamos orar para terminar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Hoje foi uma aula bem curtinha, uma aula bem gostosa. E vamos orar, pedindo a Deus que Ele nos dê uma ótima semana. Então vamos lá. Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por cada criança, muito obrigada, Pai, por essa aula. Esteja conosco, Pai, nos abençoe, nos guarda, nos dê, Pai, uma semana abençoada.
E é tudo isso, Pai, que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Crianças, até a próxima e fiquem com Deus.